Fala Simples, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Simples Excel. Meu nome é Washington Ribeiro e você está na série Call Center, uma série onde eu tento simplificar para você o Excel de forma prática. No vídeo de hoje a gente vai aprender duas funções muito utilizadas no Excel, que é a função CONT-SI e a função CONT-SYS. Bom, para exemplificar, eu trouxe aqui para a gente uma base, onde a gente vai ter data da ligação, matrícula, nome do operador e do supervisor, segmento, duração da chamada, tipo de produto e a tabulação, beleza? Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai gerar um relatório, extrair informações no Excel, é sempre analisar a base. Bom, tendo em visto isto, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai responder a seguinte pergunta para o nosso chefe. Quantas ligações a operadora Joana Almeida atendeu? Se ele perguntar isso para a gente, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que entender a lógica. Qual que é a lógica aqui? Concorda comigo que se aqui eu tenho cada ligação atendida, para eu saber quantas vezes a Joana atendeu, é só eu contar quantas vezes o nome dela se repete aqui, correto? Toda vez que o nome dela aparecer aqui, é uma ligação que ela atendeu. Então, a gente vai utilizar nesse caso a função CONT-SI. Por quê? Porque a gente só precisa contar uma coisa, só precisa contar se aqui tem Joana. Se a gente precisasse contar se aqui tem Joana e se aqui, por exemplo, tem um produto Prime, aí seria o CONT-SYS, porque a gente teria que contar, verificar mais de uma coisa. Como aqui é só uma coisa, somente CONT-SI. Então vamos lá, igual CONT-SI. Nesse intervalo aqui, onde tem os nomes dos operadores, ponto e vírgula, tem o quê? Tem o nome Joana Almeida. Então coloco aqui Joana Almeida. Posso colocar aqui entre aspas. E aí ele vai me retornar número 2. Ou eu posso colocar aqui também o nome Joana Almeida. E aí, ao invés de eu usar ali dentro da fórmula o nome, eu coloco CONT-SI. Qual que é o intervalo? Aonde está o que eu estou procurando? Está aqui. Ponto e vírgula. E o que eu estou procurando? Ao invés de eu digitar aqui Joana Almeida, entre aspas, eu posso simplesmente clicar aqui no nome dela que a gente referenciou. Vou dar um Enter e aí ele retorna a mesma coisa. 2. Se a gente verificar aqui no nosso filtro, caso aqui no seu não tenha filtro, é só você vir aqui na guia dados, marcar aqui filtro, ele vai aparecer, beleza? Então a gente vem aqui no operador, desmarca tudo, marca somente a Joana e está aqui, 2 ligações que ela atendeu, está correto. Vamos para o próximo desafio. Seu gerente agora está perguntando quantas vendas a operadora Joana Almeida fez. Aqui já é outra pergunta. Ele queria saber só quantas ligações. Aqui ele quer saber quantas vendas ela fez. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o CONT-SYS. Por quê? Porque a gente precisa saber se é a Joana e uma outra coisa aqui. Se na tabulação teve uma tabulação que indique que ela vendeu. Sempre quando você for trabalhar com tabulação, geralmente vai ser isso. Vai ser o que aconteceu nessa ligação, tá? E o que aconteceu aqui? Por exemplo, aceitou oferta. Nesse caso, falou com terceiros. Aqui a ligação foi muda. Então, cada caso vai ter uma tabulação diferente. Pela lógica aqui, a gente tem que saber se a Joana teve uma tabulação de aceitou oferta, que significa que o cliente realmente comprou, que ela conseguiu realmente efetuar essa venda. Então, como a gente precisa saber duas coisas, se é a Joana e se aceitou oferta, a gente vai usar o CONT-SYS. Precisa saber se nesse intervalo aqui de nomes tem o quê? Tem Joana Almeida. E aqui o Excel já me mostra o intervalo de critério 2, ou seja, ele está esperando eu fazer a segunda pergunta. Estou perguntando aqui para ele se nessa coluna tem o quê? Tem aceitou oferta. Que significa que o cliente realmente aceitou, que ela realmente vendeu. Vou dar aqui um Enter e que ele mostra 0. Mas por que 0? Se eu filtrar aqui somente a Joana, aqui na tabulação eu vou ver que ela teve um agendamento, ou seja, ela conversou com esse cliente, tentou vender, mas não conseguiu, ela tentou agendar, faltou um documento, algo do tipo. E nessa segunda aqui, foi uma ligação muda, ela não conseguiu contato, ela tentou falar com o cliente durante 15 segundos, não teve contato, ela encerrou a chamada, ou seja, não teve nenhuma venda concluída da Joana.
beleza? Então, por isso que retornou aqui 0, está correto. Vamos para o próximo desafio. Agora, o que foi perguntado para você é: quantas cobranças foram feitas no mês? Ou seja, aqui não está dizendo em qual intervalo, em qual dia. Só está dizendo quantas cobranças foram feitas no mês. Por isso que é sempre bom a gente analisar primeiro a base, porque quando a gente analisa a base, a gente já entende qual que é o intervalo, por exemplo, de período. Por exemplo, se aqui eu tenho somente agosto, eu vou ter aqui o intervalo dos dias 4 até o dia 30, mas eu tenho somente esse mês. Então, não preciso me preocupar com data, eu só preciso preocupar aqui se aqui é cobrança, o segmento é cobrança. Então, aqui eu vou utilizar somente o conte se, tá? Eu preciso contar se nesse intervalo aqui, se nessa coluna segmento, tem o quê? Palavra cobrança. Sempre lembrando de digitar igual está lá na coluna, senão não vai funcionar. Se eu contar aqui cobrança, vai ter 8. Vamos usar aqui o filtro. E aqui o Excel me retorna 8 registros. Está correto também, ok? E vamos aqui para o nosso último desafio. Seu gerente vira para você e pergunta: quantas ligações mudas a equipe do João atendeu no dia 30? Então aqui a gente tem que se atentar que a gente tem 3 perguntas. Eu preciso saber quantas ligações foram mudas, quantas foram da equipe do João e quantas foram no dia 30. Então, nesse caso, como é mais de uma pergunta, mais de um critério, eu preciso utilizar o conte sys. Então, igual conte sys. Primeira coisa, quantas ligações mudas. E aonde que está essa informação? Está na coluna de tabulação. Então, vou selecionar aqui a coluna de tabulação, ponto e vírgula, o que eu quero saber ali? Ligação muda. E da onde eu estou tirando esse nome? Eu posso digitar qualquer nome aqui? Não. Eu vou digitar a palavra de acordo com o que está aqui na coluna. Por exemplo, ligação muda, certo? Estou digitando exatamente como está aqui. Ponto e vírgula. E aí eu vou perguntar a segunda coisa. Qual dessas ligações foi da equipe do João? Equipe se refere ao supervisor. Então, eu venho aqui na coluna supervisor, tá? Aquele que é o responsável pela equipe, ponto e vírgula. Coloco aqui, do João. João aqui eu só tenho um, que é o João Fernandes. E por último, a terceira pergunta é que foram atendidas no dia 30. E aonde que eu tenho referente à data? É aqui na coluna A. Então, seleciono a coluna A, ponto e vírgula, e coloco a data, dia 30/8/2021. Tem que colocar no mesmo formato, separado por barras aqui, igual está aqui na coluna, tá? Fechando parênteses e dando um Enter, eu tenho uma somente. Vamos ver se está correto? Se eu vier aqui no supervisor João Fernandes, no dia 30, eu tenho 2 ligações mudas. Mas por que que lá só está aparecendo uma ligação? Vou clicar aqui para remover todos os filtros, dados, limpar, tirar todos os filtros. Foi bom isso acontecer para a gente entender essa questão que eu disse que tem que ser exatamente da forma como está na coluna. Se a gente observar aqui na tabulação, a gente vai ter aqui 2 ligação muda, né? 2 status ligação muda, esse e esse. Só que se você observar a diferença, esse tem o A til e o cedilha. E aqui não, aqui está sem acentuação. Então, sempre quando você for pegar uma base, sempre confere primeiro se tem acentuação, se está tudo correto. Principalmente quando for uma coluna que tem acentuação, confere se não tem nenhum nome parecido com acento e sem acento. Nesse caso aqui, já retorna um erro para a gente. A gente tem 2 ligações, só que uma não está acentuada, então não vai retornar correto. Como que a gente faz para contornar isso aí? Tem uma outra forma que a gente poderia usar um caractere especial, mas no caso aqui é somente a gente vir aqui onde está sem acento e colocar o acento, ou aonde está com acento e remover, de forma que os dois fiquem iguais. Vou selecionar esse aqui que está sem o acento e vou acrescentar aqui o acento. Ok, removendo o filtro. Repara que agora a gente tem 2 ligações da equipe do João no dia 30, certo? Está correto. Então, espero que você tenha entendido aí a necessidade de analisar a base
e sempre utilizar o conte-se ou conte-sis de acordo com a necessidade, ok? Espero que você tenha entendido a diferença. Conte-se é quando eu só preciso contar de acordo com o critério. Conte-sis é quando eu preciso contar se aqui eu tenho isso, se aqui eu tenho aquilo, se aqui eu tenho aquilo outro, beleza? Quando eu tenho várias condições. Espero que você tenha entendido. As próximas aulas da série Call Center a gente vai aprender um pouco mais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, ok? Agradeço se você ficou até aqui e até a próxima. Obrigado, tchau.